já colocou aí a lista, tá? Para a gente registrar presença. Eu queria saber, muitos que se inscreveram nesse último edital, cujo resultado deve sair até, provavelmente, semana que vem, já entraram em contato comigo e querem participar, evidentemente, né? E para alguns, os que me procuraram, eu até franqueei o acesso. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que está pela primeira vez. Eu já me manifestei aqui. Sou Maria Rafaela. Oi, Rafaela. Diga só de onde você vem, o que você faz e o que você está pesquisando, enfim. Tá, eu sou juíza Agora, do trabalho, oficialmente. Eu sou juíza do trabalho, aqui da 7ª Região, Ceará. E sou doutoranda na Universidade do Porto, em Portugal. Eu tô aqui. Pois eu sei, eu vi aí. Você vai chegar aí daqui a alguns dias, estarei aí também. E a minha linha de pesquisa, eu até falei na carta convite, que é exatamente sobre a questão da questão da uberização nas relações de trabalho, como é que a União Europeia vem debatendo o tema em relação à questão da renda mínima universal, ou até mesmo da caracterização, da nova roupagem de subordinação, que embora alguns falam subordinação algorítmica, eu estou substituindo os meus artigos por subordinação moderna. Eu acho que ele é um conceito, acabo explicando porque que eu optei por essa nomenclatura. Gostei. E a minha linha, não sei se você conhece, Patrícia, meu professor orientador é o professor Liberal Fernandes, que eu amo de paixão. Eu estou adorando você. Ele é bem conhecido aí na universidade, é bem atuante no direito do trabalho e sindical, eu gosto muito dele. Olha, Rafaela, seja muito bem-vinda, viu? Também fiz um doutorado aí, só que eu fiz em Lisboa, há um bom tempo, nos idos de 2004. Mas seja muito bem-vinda. Como eu lhe disse, até semana que vem, provavelmente, nós já publicaremos o resultado final. De todo modo, já esteja conosco, já se sinta à vontade. Mais alguém? Eu sei que o professor Jair Cardoso vai participar conosco também, agora oficialmente. Eu não sei se ele já está aqui. Não, né, Andréia? Ainda não, professor, ele não entrou, não. Tá. Mais alguém que queira se apresentar? Então, de novo, um bom dia a todos. Patrícia, eu lhe devolvo a palavra. Vamos lá. Bom dia. Eu já disse bom dia, mas quem ingressou agora? Gente, hoje as meninas estão, assim, preparadíssimas para nosso seminário. Eu vou passar a palavra para a Fernanda. O tema que a Fernanda tratará é sobre o aumento da violência doméstica, e ela vai enfocar vários assuntos, OIT, a legislação que projete lei. Então, eu passarei para ela, depois ela me devolve a palavra, eu vou passando para as demais. Fernanda, bom dia, você está com a palavra. Bom dia a todos e todas. É um prazer, mais uma vez, aqui nos reunir. Eu vou projetar a apresentação. Deu certo, okay. Fernanda. Ok, vou só colocar a tela cheia. Tá. Perfeito. Bom, o nosso assunto hoje, ele envolve tanto a violência doméstica como o assédio. Em específico, a gente vai iniciar aqui com a parte da violência doméstica e relacionar com o teletrabalho. Primeiro, eu queria mencionar a importância dos dados que foram disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública, que indica, inclusive, que houve, se nós analisarmos os dados da violência doméstica, houve uma diminuição no registro de casos de violência doméstica. Porém, houve um aumento do feminicídio no país. Levando em consideração os dados de São Paulo, de janeiro a abril de 2019, foram registrados 55 casos de feminicídio no estado.
Em 2020, que foi o ponto mais sensível da pandemia, foram registrados 71 casos. Em 2021, ou seja, até o momento, essa pesquisa, ela indicava os 4 primeiros meses ali de 2021. Já havia um número total de 53 feminicídios, ou aí, no caso, assassinatos de mulheres em razão do gênero. E esses números, eles demonstram não só o aumento do feminicídio, mas uma questão que relaciona com a diminuição do número de casos registrados de violência doméstica. Porém, você também tem um aumento das medidas protetivas relacionadas com o ano de 2019, que nós estávamos com 47 mil, e 2020, nós já estávamos ali com 52 mil casos. Se nós pegarmos os 4 primeiros meses de 2021, o número já estava em 21 mil casos, o que demonstra que havia um aumento do feminicídio, um aumento das medidas protetivas, principalmente pensando no período de 2020, 2021, e esse aumento, ele demonstra que há uma subnotificação dos casos de violência contra a mulher. Como os estudiosos e toda a parte psicológica que envolve esse tipo de violência, eles dividem em ciclos de violência. E o primeiro ciclo da violência, se nós pegarmos ali a Lei Maria da Penha, ela trata, inclusive, dos tipos de violências que estão sujeitas ali e tipificadas nessa legislação. Lembrando que o crime de violência doméstica e familiar, ela é aplicável não só às mulheres, mas o nosso ponto aqui de estudo será a questão em razão do gênero. Pensando que, no primeiro ciclo da violência, que muitas vezes envolve a parte psicológica, a violência física, se não há uma medida que haja exatamente nesse primeiro ciclo da violência, esses quadros se agravam para um feminicídio, que é o ponto final desse círculo de violência. Então, esses números da Secretaria de Segurança Pública indicam aqui que existe um aumento do feminicídio, um aumento de medidas protetivas, mas houve uma diminuição dos casos registrados de violência doméstica. Ou seja, sem dúvida nenhuma, há aí, nesse período, uma forte subnotificação de casos. E entrando nesse panorama, inúmeros estudos também apontaram que a subnotificação se deve ao fato de que, durante a pandemia, a questão do isolamento social manteve aí essas mulheres sob a vigilância constante do seu possível agressor, principalmente porque, dentro dessa violência, a sua própria residência é onde aí, de fato, ocorrem essas violências. Então, a pandemia, ela trouxe esse cenário ruim e um cenário de aumento dessa violência doméstica, muito embora haja essa subnotificação. Nós temos aqui eu procurei também algumas questões importantes. Nós temos a doutora Raquel Galinatti, que é uma delegada, e sim, ela é presidenta, a primeira mulher presidenta do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e ela levanta 2 pontos que ela entende que contribuem para a violência contra a mulher e que essa violência persista no Brasil. Primeiro, ela coloca a dificuldade em reverter a mentalidade de uma sociedade machista, onde a mulher é vista como propriedade do homem. Isso é muito forte na sociedade brasileira, pensando principalmente na América Latina. Existem dados que apontam que a América Latina é a região mais letal para a mulher fora de uma zona de guerra. E, além disso, ela coloca também, como conhece bem a estrutura da Polícia Civil, ela menciona a falta de estrutura da Polícia Civil para investigar
e proteger de fato as mulheres de seus agressores. Isso fica mais evidente quando vocês conseguem visualizar casos em que já havia uma medida protetiva, que já havia uma denúncia de violência doméstica, e aí essa violência progride para um feminicídio. Nós tivemos agora, este ano, 15 anos da Lei Maria da Penha. Muito embora nós tenhamos a legislação, uma das mais avançadas do mundo, nós também temos números alarmantes com relação a essa violência, como nós vimos anteriormente. Mas esse aumento da violência doméstica e familiar durante a pandemia não foi só no Brasil. Nós tivemos um aumento no mundo inteiro, já que as restrições sociais elas se estenderam para todos os países. E em todo o mundo houve aí um aumento. São dados da ONU que foram divulgados em setembro de 2020 e que já fazia essa relação do aumento de denúncias, do aumento de ligações para as autoridades por violência doméstica. Uma coisa que chama muita atenção é a participação da iniciativa privada para que essas denúncias elas sejam ali, de fato, remetidas de alguma forma para a autoridade policial. Nós tivemos empresas que incluíram no seu site botões de alerta, para que fosse possível esse registro, já que havia ali uma necessidade de proteger, sem que ela ficasse ainda mais sujeita à violência do seu agressor no ambiente familiar, houve uma participação importante da iniciativa privada nesse sentido. E acredito muito que a iniciativa privada tem um papel fundamental para o enfrentamento da violência doméstica e familiar. Entrando um pouco na relação de trabalho, como que nós podemos linkar isso com as relações de trabalho? Primeiro que a violência doméstica e familiar impacta diretamente a vítima dentro do ambiente de trabalho também. É óbvio que esse tipo de violência acarreta em danos físicos, psicológicos, e, com certeza, afetam diretamente o desempenho eu vou colocar aqui em específico com relação ao gênero, afeta a produtividade, a saúde e a segurança no trabalho da mulher. Segundo dados do MPT, em 2017, as mulheres que foram vítimas de violência doméstica faltaram, em média, 18 dias a mais no trabalho durante o ano e possuem maior probabilidade de serem dispensadas. Então, fica muito evidente que há um impacto desta violência também nas relações de trabalho. E que essas mulheres ficam aí muito vulnerabilizadas dentro desse contrato de trabalho, em se tratando de um aspecto básico. Não há acolhimento dentro desse ambiente de trabalho para a mulher que foi vítima dessa violência doméstica e familiar. Ainda há um enorme despreparo nesse sentido. Nós sabemos que a violência e o assédio são incompatíveis com a promoção de empresas sustentáveis, e se de fato nós sabemos que afeta aqui a relação de trabalho, o desempenho do trabalhador, da trabalhadora, a reputação da empresa, a produtividade. Agora, como isso também chega até a reputação da empresa? Eu vou mencionar alguns exemplos, quando a gente avançar um pouco mais para a questão do projeto de lei, e a gente vai entrar até na questão mais relacionada à empresa em específico. E aí eu quero entrar num ponto que me chamou muita atenção, estudando a Convenção 190 da OIT. Muito embora o Brasil não tenha ratificado ainda essa convenção, a convenção é de suma importância, porque ela, além de recomendar que sindicatos e órgãos públicos estimulem medidas de proteção às vítimas de violência doméstica, a convenção também reconhece uma ligação entre violência doméstica e o mundo do trabalho. Essa convenção, eu virei aqui uma estudiosa dessa convenção da OIT, e há um movimento muito importante para a ratificação dessa convenção, inclusive um movimento liderado pelo Ministério Público do Trabalho, porque ela fornece
a primeira definição internacional de violência e assédio no mundo do trabalho, incluindo a violência de gênero. Existe uma questão que essa convenção, ela ampliou o conceito, e ela também amplia o conceito do mundo do trabalho, já que ela menciona que há uma necessidade de medidas protetivas com relação ao combate à violência e ao assédio em ambientes externos ao ambiente ali, ao estabelecimento da empresa, como, por exemplo, congressos, viagens, até o trajeto que a pessoa tem até o trabalho e vice-versa. Então, essa convenção ela é de suma importância como um marco de combate à violência e assédio no mundo do trabalho. Mas ela também relaciona a violência doméstica e o mundo do trabalho. O artigo 10 dessa convenção, ela, além de falar que os estados eles devem prever medidas como forma de garantir o acesso às vias de recurso adequadas e eficazes de resolução de conflitos, esse artigo ele menciona algo muito interessante, que fala da proteção da vítima contra a revitimização ou retaliação das vítimas, testemunhas e denunciantes. Nós sabemos que existe aqui no Brasil um sistema que revitimiza essas pessoas que já sofrem a violência e que, de alguma forma, procuram uma autoridade, e até dentro da questão do poder judiciário, essas pessoas não são protegidas da maneira adequada. E o Brasil ainda está muito atrasado nessa discussão. Nós já temos países que possuem um estatuto de proteção às vítimas. E aí eu não preciso nem trazer exemplos, que nós conhecemos já alguns casos que foram noticiados sobre a questão de deixar ali a vítima em uma posição ainda mais vulnerabilizada dentro de um processo, dentro de uma investigação. Mas o que é importante e que denota esse nosso atraso em discutir essa questão é que já há uma declaração de princípios básicos de vítimas de crime e de abuso de poder da ONU desde 29 de novembro de 1985. Nós temos um projeto de lei que visa ali proteger a vítima dentro já do sistema judiciário ou até da investigação, mas esse projeto de lei ainda não foi aprovado. Um outro ponto importante da Convenção 190, que faz essa ligação entre a violência doméstica e o mundo do trabalho, e que visa a mitigar o impacto dos efeitos dessa violência, é que a Convenção ela menciona que o Estado deve implementar medidas específicas para diminuir o impacto dessas violências no mundo do trabalho. Então, cita ali alguns exemplos, que é conceder licenças para as vítimas, trazer ali a possibilidade de trabalhos flexíveis, de regime de teletrabalho, no caso, uma proteção temporária contra a dispensa, inclusão da violência doméstica na avaliação de risco e sensibilização dos seus efeitos. É importante que esse é um tema que deve ser abordado dentro da empresa, não só por um contexto educacional, mas também de sensibilização, para que as vítimas consigam ali ser acolhidas quando envolver ali alguma colaboradora. A recomendação 206, que complementa essa Convenção 190, ela indica alguma dessas medidas. Mas o que é mais importante é que a gente já tem aqui na Lei Maria da Penha, que no caso de violência doméstica, a pessoa pode ter tem ali o contrato suspenso. Isso é muito importante, porque é um direito da vítima. Mas, trazendo para a nossa realidade, a gente ainda tem um ambiente muito incipiente com relação a isso. Por outro lado, se nós analisarmos o artigo 23 da Lei Maria da Penha, que trata das medidas protetivas de urgência, não há nenhuma menção sobre esse trabalho flexível, que eu vou até mencionar agora, entrando um pouco mais na questão do projeto de lei. E por que o teletrabalho pode ali ser considerado um direito para essa vítima? Por que seria importante isso? No ano passado,
eu participei de um grupo com o professor Guilherme Feliciano, que redigiu ali o projeto de lei 5581 de 2020. O professor Guilherme conduziu maravilhosamente ali o núcleo de saúde, e eu fiquei com o núcleo de vulnerabilidades, né? Para trazer um olhar, uma proteção especial para as pessoas vulnerabilizadas, linkando ali com o regime de teletrabalho. E um desses artigos que eu tive ali a oportunidade de ser a autora é que já no Código de Trabalho português já há essa proteção da vítima de violência doméstica familiar. Então, nós incluímos o artigo 20, que garante o direito da pessoa vítima de violência doméstica familiar de formular um pedido por escrito ao empregador para que exerça a sua atividade em regime de teletrabalho. Isso está muito linkado com a Convenção 190, que já fala sobre isso. É óbvio que, sabendo o conceito de teletrabalho e da possibilidade que essa pessoa desenvolva suas atividades de qualquer lugar, utilizando os meios tecnológicos, linkando com as medidas protetivas do artigo 23 da Lei Maria da Penha, que prevê medidas protetivas que garantam a restrição do agressor à vítima, que delimitem esse espaço, que protejam até fisicamente o espaço físico em que essa vítima está, o regime de teletrabalho funcionaria perfeitamente dentro dessa realidade. Aí nós colocamos, desde que seja compatível com as atividades, sem prejuízo na remuneração. Outros regramentos aqui, que o empregador poderá exigir o documento, obviamente que vai ser o boletim de ocorrência, será garantida a confidencialidade dessa situação, inclusive do próprio documento que for exibido, e aí precisa da pactuação dessa alteração por meio aditivo, mas um ponto importante é que foi linkado já que o teletrabalho pode ser estipulado nas mesmas condições e no mesmo período de duração das medidas protetivas deste artigo 23. Existem casas de acolhimento para essas vítimas, ligadas ali à Lei Maria da Penha, existem aí inúmeras medidas protetivas que, se linkadas com o regime de teletrabalho, essa mulher conseguirá, com certeza, manter a sua carreira profissional, evitar o desligamento, manter-se dentro do contrato de trabalho. Então, eu vejo que o regime de teletrabalho pode ali ajudar e muito a mulher vítima de violência doméstica familiar que se vê num momento de muita vulnerabilidade. Esses eram os pontos que eu gostaria de ter mencionado. Obrigada pela paciência de vocês e fico à disposição. Meus parabéns, Fernanda. Parabéns, Fernanda. Como sempre, brilhante. Obrigada. Agora eu passarei para a segunda Fernanda, na ordem de fala, né? A Fernanda Mendes. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Olha só, eu vou colocar aqui. Você coloca aí, Paty, ou eu coloco aqui a... Vou colocar aqui, porque eu estou no iPad, não estou com estrutura, né? Estou em hotel, então não está muito bom ainda. Só para registrar aqui que nós estamos vendo um crossing over, né? As duas Fernandas tanto compõem o eixo do teletrabalho como do trabalho da mulher, estão nos apresentando aí exatamente a interseção dessas pesquisas. Vamos lá. As Fernandas, uma equipe, né? Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Se eu consigo aqui, Paty. Se quiserem, eu coloco. Professor, o dela está no núcleo, foi o último que eu postei. Se o senhor puder, já está... Aqui está como não é possível compartilhar, alguma coisa
Um minha instantinho só. capacidade tecnológica. Não, Fernanda, dá uns problemas, sabe por que que é? Você está no Mac, né? Tô. Mac não faz isso, só computador comum para poder, nesse sistema, só no Zoom. Então, nunca tente no Mac, tá? Tá. Então, ou seja, nunca vou obter êxito. Nesse sistema. Tá. Né? Um instantinho só que eu já estou abrindo aqui. O lado bom é que o problema não é você, Fê. Oi? O lado bom é que o problema não é você, viu? É. Como você tinha dito. Não, né? Transferir a culpa para o Steve Jobs, tá ótimo. Exatamente. Ou do estagiário, né? Do estagiário dele, no caso. Boa ideia. O estagiário é ótimo. Vamos lá. Está me dando a mesma mensagem. Uai. Mas a Fernanda só consegue... se eu sair e entrar de novo. Não, professor, mas a Fernanda, você consegue falar sem o coisa? Ela consegue, ela até gosta de falar sem o PowerPoint, professor. Né? Segundo o que ela me disse. Eu não sou das mais fãs do PowerPoint, mas vou tentar mais uma última vez aqui, só para ver Não é possível, Fernanda, eu já tentei. Não, nem adianta tentar, tá bom. Não. Então eu falo sem mesmo? Fala. Fê, você consegue compartilhar? Eu tô aqui falando sem. Ele estava no grupo. Ele estava no grupo. Foi o último que eu enviei. Tá. Mas eu vou falando de qualquer maneira, tá? Para não atrasar e, enfim, não tomar mais tempo de vocês. A gente vai continuar falando sobre essa questão da violência contra as mulheres, né? Relacionada ao teletrabalho. O aumento da violência e o tipo de violência que as mulheres vêm sofrendo no teletrabalho, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o assédio, não exatamente sobre a violência doméstica, mas sobre o assédio moral, principalmente sobre os assédios que a mulher, ela vem, novo tipo de assédio, né? Como que ele vem acontecendo nessa nova realidade de teletrabalho que a gente vive. E como um primeiro impacto, assim, a primeira forma e fundamental para a gente entender o aumento dessa violência, né? Que é uma violência, seja a violência doméstica, seja a violência em termos de assédio moral ou assédio sexual que a mulher traz. O Lauro conseguiu. Obrigada, Lauro. É a situação de fragilidade das mulheres decorrente da nova forma de trabalho, que é o teletrabalho, né? Então, a gente precisa entender que as mulheres, ela compõem a faixa mais atingida pelo desemprego em virtude das obrigações familiares, né? Em virtude das suas vulnerabilidades. Então, as mulheres, elas ocupam de uma forma mais expressiva os postos de trabalho informais, né? Que tem uma renda média 60% inferior ao das outras mulheres. E essa questão da vulnerabilidade da mulher, ela faz com que a mulher, ela também esteja mais sujeita à submissão a esse tipo de condição de trabalho, né? Uma condição em que há um assédio, em que há algum tipo de violência, seja ela vindo de dentro do próprio lar, como também do trabalho, né? Ou seja, dos seus colegas ou do seu superior hierárquico, tá? Nesse sentido, a gente vê que as mulheres negras elas ainda são as mais atingidas, sobretudo se a gente considerar que são as que compõem a maior parte do trabalho doméstico e do trabalho informal. Em estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, né, que foi divulgado em junho de 2020,
mostra que o Brasil conta com aproximadamente 6 milhões de trabalhadoras domésticas, que reflete 15% das mulheres com ocupação no país. É muita coisa. E nesse momento pandêmico, isso se torna ainda mais grave, porque a gente sabe que as trabalhadoras domésticas elas sofreram sensivelmente com a nova realidade da pandemia, com a nova realidade do isolamento social, né? E até mesmo ter que se submeter a trabalhar na casa de outras pessoas e estarem muito mais expostas a isso, né? A gente tem aí alguns exemplos, inclusive, de ações que tratam de guarda da criança durante esse período de pandemia, né? Guarda do filho durante esse período de pandemia, justamente por conta da exposição da mãe ao vírus, né? A exposição dela por conta do trabalho. Então, desses 6 milhões de trabalhadoras domésticas, né, que reflete, como eu disse, 15% das mulheres com ocupação no país, desse índice, 18,6% são entre mulheres negras, contra apenas 10% de mulheres brancas. Então, a vulnerabilidade também das mulheres negras, ela é ainda mais clara, né, nesse sentido, tá? Nesse contexto de pandemia, né, teve também aí um trabalho pela ONU Mulheres que mostra que o trabalho doméstico ele se revela de enorme importância, não apenas para o conjunto particular de mulheres que encontram nessa profissão de suas únicas alternativas de renda, mas também para a organização da sociedade brasileira, né? Então, com a Covid-19, mais de 2 milhões de trabalhadoras domésticas perderam seus empregos só em 2020, se tornando a segunda categoria mais afetada durante a pandemia. Então, a alta da informalidade e o limitado acesso aos direitos trabalhistas deixaram essas mulheres em situação de maior vulnerabilidade entre as crises, seja econômica, seja sanitária, né, de toda a situação que foi causada pela Covid-19. Mas e por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de vulnerabilidade? Por que eu estou falando da empregada doméstica? Por que eu estou falando dessa situação das mulheres? Mas para mostrar que as mulheres não apenas elas ganham menos, né, mas como elas ainda ocupam umas situações no mercado de trabalho que ainda representam, que ainda expõem a situações como o assédio, que ainda expõem a situações como trabalho com menor condição, com condições piores, né? Piores condições, sejam condições sanitárias, sejam condições de remuneração, seja em condição de posição, seja na própria informalidade. Isso faz com que essa questão toda do assédio, que foi agravada com a pandemia, ela se torne ainda mais latente, tá? Então, o assédio, quando a gente fala do assédio moral durante a pandemia, quando a gente fala do assédio moral no teletrabalho, né, a gente pode falar do assédio moral em duas vias, seja ele vindo dentro do ambiente do lar ou do ambiente do meio ambiente do trabalho, né? A alta taxa de desemprego também está ligada a essa estrutura que é uma estrutura patriarcal e sexista da sociedade, onde a mulher ela pode renunciar, né, ao seu trabalho, aos seus compromissos profissionais em prol da família e dos afazeres da casa. A responsabilidade com a família, ela deve ser maior do que a doação ao emprego. Isso também existe uma ligação direta com a remuneração inferior, comumente recebida pelas mulheres. Então, o trabalho doméstico desempenhado, a criação dos filhos, gera uma situação de muita pressão psicológica e de estresse, fatores que podem desencadear os eventos de agressões físicas e psicológicas, seja do seu parceiro íntimo ou de outras pessoas que convivem com ela dentro de casa, né? E aí a Fer já abordou essa questão da violência doméstica muito bem. Mas além da violência doméstica, né, a gente tem essa violência psicológica, né? Então, durante o período de pandemia, né, as mulheres elas encontram-se muitas vezes nessa situação, numa situação de extrema vulnerabilidade, uma vez que elas estão distantes também de toda a sua rede de proteção, né? E seja quando a gente está falando de violência doméstica, onde ela não consegue informar, ela não consegue dar os sinais de forma mais clara do que ela está passando dentro de casa, ou seja também em relação ao assédio moral,
né, ou até um assédio sexual que pode vir do próprio ambiente do trabalho, já que a gente tem agora um trabalho online e a gente vai falar sobre isso, os tipos de assédio, como que eles podem acontecer, mas fica mais difícil também para que essa mulher ela possa dizer, ela possa mostrar e dar os sintomas ali do que vem acontecendo com ela nesse contexto, né? Então, toda essa questão da vulnerabilidade expõe a mulher de uma forma bastante mais significativa do que os outros trabalhadores, né? Então, a violência, e aqui quando eu falo violência, eu estou falando sobre o assédio, tá? Porque o assédio, ele nada mais é do que um tipo de violência, né? O assédio, seja o assédio moral, seja o assédio sexual, seja essa pressão psicológica, ela também deve ser entendida como um tipo de violência, né? A gente não pode colocar como se fosse um patamar menor, né? Na verdade, elas são consequências, são reflexos de todo um grupo muito grave de violência que é comumente praticado contra as mulheres e que muitas vezes nós mesmos, mulheres, a gente não consegue nem identificar. Justamente porque a gente tem toda uma construção social que nos torna não só mais vulneráveis, mas também como mais subordinadas a esse tipo de situação, né? Então, a partir do momento que a mulher está vivendo em um ambiente vulnerável, inseguro, o compartilhamento de um mesmo espaço durante 24 horas do dia, seja com seu companheiro, seja com, muitas vezes pode ser um filho, né, pode ser um cunhado, pode ser alguém que resida na casa com ela, tem sido um motivo de medo para muitas mulheres, né? E aí a gente fala do assédio, inclusive, de dentro para fora, né? Que a Fernanda também certamente a Fernanda já abordou um bom tanto disso, mas são aquelas pressões em que ela precisa cumprir todos os afazeres, não só de casa, mas ela precisa cumprir também os afazeres do trabalho, e ainda existe toda aquela questão de exposição, né? De maior dificuldade ao acesso, por exemplo, ao computador, ou dizer, não, simplesmente você tem que dar mais importância aqui para seus afazeres dentro de casa, e enquanto você não tiver os seus afazeres dentro de casa, você também não pode, talvez, ter o acesso, ou então ter tranquilidade para desenvolver o seu trabalho, né? E isso a gente falando de dentro. Agora, falando do ambiente do trabalho, né? E aí o assédio que pode vir de fora do trabalho, as agressões que podem vir do próprio gestor, dos próprios superiores hierárquicos, né? Isso é importante que a gente tenha sempre em mente que essa questão da vulnerabilidade ela é essencial. Tá? Ela é essencial para que as mulheres, elas, inclusive, se submetam a essa situação, né? Então, muitas vezes, é assim, mas é porque é assim mesmo. Ou, não, tudo bem, é assim, mas eu preciso desse trabalho, né? Por quê? Porque a gente sabe que existe uma dificuldade maior da mulher não só em se locomover dentro do mercado de trabalho, mas como a desigualdade salarial, ela ainda é uma verdade muito, muito clara no país, né? Então, a gente tem uma desigualdade salarial em que as mulheres elas recebem ainda 77,7% do salário dos homens. Isso a gente está falando de 2019, né? Então, são dados muito recentes ainda e que, com certeza, não teve nenhum tipo de alteração. A diferença ela é ainda mais elevada em cargos de maior rendimento, como diretores e gerentes. Nesse grupo, as mulheres elas ganham ainda apenas 61,9% do rendimento dos homens, né? Então, toda essa questão da diferença salarial, ela também acaba expondo, né, a mulher a situações em que ela tem que sofrer uma pressão maior para entrega, né? Ela tem que apresentar sempre a mesma coisa ou até às vezes muito mais para que ela possa ter algum tipo de ascensão. E essa realidade toda faz com que o assédio moral ele tenha um caminho absolutamente livre. Né? Então, o aumento, e não à toa o aumento em escala mundial das agressões contra as mulheres
tanto no seio da família, né, dentro do lar, como o assédio vindo do ambiente do trabalho, ele teve um aumento exponencial, né? Isso se explica em parte também pela transferência das atividades laborativas do ambiente corporativo para a residência dos trabalhadores, né? Então, essa adoção de mecanismos de redução de jornada de trabalho ou de suspensão do pacto laboral que a gente teve, né? Eles, em que pese, tenham sido necessários para que a gente pudesse manter os empregos e viabilizar o trabalho das pessoas, ela também trouxe aí uma série de novas formas de assédio, né? Então, a mulher ela ficou exposta a esse assédio de dentro de casa, né? Que a gente pode colocar aí dentro desse contexto também que a Fernanda falou sobre violência doméstica, como a gente também vai falar sobre o assédio moral que vem do próprio ambiente de trabalho, com essa pressão psicológica, com a pressão sobre resultados, né? E como que esse assédio moral, né? Os tipos de assédio moral, eles acontecem dentro do teletrabalho, mesmo sem sair de casa, né? O fato de não contar, como eu disse, não contar com a rede de apoio de amigos e parentes, de colegas, né? E essa maior dificuldade de demonstrar o que está havendo, porque hoje em dia a gente não tem mais aquela troca, aquela pessoalidade que a gente consegue entender que a pessoa ela está se sentindo um pouco mal, ou ela está mais acuada, ou ela está um pouco mais arredia, né? Então, assim, como que a gente consegue perceber que esse assédio ele está acontecendo e como que esse assédio ele vem acontecendo, né? Então, o assédio moral no ambiente do teletrabalho, especialmente com a mulher, ela vem não só da exposição da mulher essa exposição online, né? Então, muitas vezes algum tipo de ameaça, isso dentro de casa, né? A exposição, por exemplo, vai fazer uma reunião, ou então não consegue ter acesso ao computador, ou ameaça de que a hora que estiver trabalhando, a hora que estiver no trabalho, vai ter algum tipo de ato, algum tipo de atitude que possa expor e até mesmo talvez atrapalhar a continuidade do emprego, né? A continuidade dessa relação empregatícia. Então, pode ser agressões verbais, podem ser agressões físicas, é mais difícil nesse caso, mas muitas vezes agressões que podem expor essa mulher de uma forma online. E em relação aos gestores, em relação ao ambiente do trabalho, né, é aquele momento em que ela não é chamada para reunião, ou que quando ela levanta a mãozinha lá, ela nunca é atendida, né? Porque quando a gente está numa reunião presencial, e aí as mulheres aqui, a gente já falou sobre isso, essa necessidade que a gente tem de estar sempre a postos, né? Numa reunião, as mulheres elas nunca ficam de braço cruzado e com o corpo largado como a maior parte dos homens. Numa reunião, as mulheres elas sempre estão com as mãos em cima da mesa, sempre estão com os pés, com a planta dos pés no chão e preparadas ali, atentas, porque elas precisam estar bem postas para conseguir ter ali o seu lugar de fala, né? Então, um dos assédios que mostrou-se bastante comum nesse período pandêmico, no teletrabalho, é a impossibilidade de fala da mulher, né? Então, assim, muitas vezes a exclusão numa reunião, muitas vezes a impossibilidade dessa mulher falar, porque fica um pouco mais difícil dela expor ou dela se impor quando a gente está falando aí do teletrabalho, né? Ou até mesmo o excesso da pressão, o excesso da necessidade de entrega, a ausência de compreensão que a mulher ela vive essa situação de vulnerabilidade, né, que ela virou uma grande multitarefa, mais do que nunca ela virou uma grande multitarefa, então a ausência de compreensão de que muitas vezes ela precisa ali
ter realmente os seus momentos, as suas limitações de horário, e essas limitações elas não são respeitadas, né? Então acabou que a mulher ela fica responsável para dar almoço para o filho, e isso não é respeitado dentro do trabalho. E faz com que ela sofra aí uma pressão psicológica, uma pressão de trabalho, uma pressão de entrega, né, que é muito destoante do que normalmente é cobrado aí dos homens, justamente até por conta dessa ausência de vulnerabilidade, ou seja, os homens eles têm um preparo maior para lidar com esse tipo de situação do assédio moral, né, no sentido da reação, de serem reativos, enquanto que a mulher ela se encontra nessa posição de maior disciplina, digamos assim, né? A gente foi, bem ou mal, a gente foi aí criada para ser muito mais subordinada do que os homens são criados para serem subordinados. Então, todas essas situações, a gente pensa, não, mas agora, como a gente tem um trabalho online, o assédio moral ele ficou mais difícil, né? Não, pelo contrário, ele ficou mais silencioso, né? Não à toa a ONU ela fala dessa pandemia invisível, né? E quando fala em pandemia invisível, ela não fala só sobre a violência doméstica, né? Ela fala também sobre essas situações, sobre as situações regulares do trabalho, do dia a dia de trabalho, que as mulheres elas acabam sofrendo muito por conta dessas vulnerabilidades e por conta dessa multitarefa que a mulher ela acabou tendo que, de uma forma ainda mais expressiva, né, exercer ao longo dessa pandemia. E aí, como é que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode ver, além de perceber, poxa, a fulana está sendo excluída das reuniões, ela está tendo algum tipo de exposição, né, de câmera, sei lá, que não é tão regular, né? Ou que a gente consegue perceber, porque por mais que a gente esteja online, a gente consegue perceber alguns detalhes, né? Ainda mais depois de tanto tempo dessa pandemia, depois de tanto tempo desse trabalho remoto, né? Então, muito mais do que em contexto de agressões verbais, né? A ausência de olhares, a ausência de atenção do momento de fala, uma divisão desproporcional de trabalho, né? A exigência e não respeito desses horários, ou até mesmo do momento em que por exemplo, a mulher ela está ali na gestação, ou acabou de voltar da licença maternidade e ela está com criança pequena em casa. Então, todas essas situações que muitas vezes eram mais facilmente conduzidas fora do teletrabalho, dentro do teletrabalho fica um pouco mais difícil, porque a gente não sabe exatamente qual é a pressão, né? E quais são as agressões morais que essa mulher ela pode estar sofrendo sem que isso seja exposto de uma forma mais clara, né? Então, essa nova violência, né? Essa nova violência, seja violência doméstica, seja violência em termos de assédio moral, né? A gente consegue enxergar ela de várias formas, né? A própria exclusão, dificuldade de acesso aos meios materiais e fundamentais para o exercício regular, né, das atividades à distância, que acabam prejudicando também essa profissional, e a própria ameaça à reputação, né, enfim, todas essas exposições que a gente pode verificar e que até então eram tanto quanto desconhecidas para a gente, tendo em vista que a gente não tinha esse hábito do teletrabalho, né? Então, a gente consegue ver alguns sintomas aí do assédio moral, né? Dessas vítimas de assédio moral, que é sentir-se uma fraude completa,
né? Então a mulher ela começa a achar que ela não está dando conta, que ela não dá conta daquilo, porque afinal de contas ela não consegue entender que aquela situação ela é uma situação que está sendo aplicada a ela, mas não necessariamente é uma situação que está sendo aplicada ao grupo de funcionários, né? Aos seus colegas de trabalho, né? Então ela passa a ter uma menor comunicação com os colegas, um menor engajamento em projetos e planos um pouco mais robustos, porque ela já não se sente capaz para aquilo, né? Ela tem um 100% de certeza que em algum momento ela vai fracassar, então ela também não se expõe, né? Tem sempre aquela sensação de que ela deveria render mais, de que ela não está dando conta de tudo, porque realmente não vai dar conta de tudo, né? Mas até que ela consiga entender que isso não é um problema dela, mas sim um problema dessa nova conjuntura do trabalho. É um caminho, muitas vezes, um caminho longo, principalmente se ela não tem o apoio dos seus colegas de trabalho, se ela não tem um apoio, se ela não tem um apoio vindo de dentro de casa, né? Se ela não tem um apoio psicológico robusto em relação a isso, né? Então, sempre ter aquela necessidade de ter uma opinião masculina ali para poder validar aquilo que ela está fazendo, aquela quantidade de trabalho que ela está entregando, né? Muitas vezes a questão de achar que ela já está velha, que ela já, né, que é o idadismo, que ela já passou um pouco daquela fase, então, principalmente com o teletrabalho, com a necessidade de entender as novas tecnologias, né? Então, assim, quer dizer, eu também não consigo, eu já estou velha, eu já não dou conta mais disso, é muito trabalho e realmente a gente não tem, a gente que era acostumado a ter uma certa regularidade de trabalho hoje em dia, e com a pandemia, né, com o teletrabalho, isso modificou de forma bastante, enfim, de forma bastante volumosa, eu diria, né? Então, essas cobranças de produtividade, sem considerar o período da gestação, por exemplo, né, que as gestações a gente sabe que variam de mulher para mulher, né? Na verdade, varia de gestação para gestação, é muito mais do que de mulher para mulher. Então, esse também é um tipo de vulnerabilidade, é um tipo de assédio que é bem expressivo, que acontece muito com o teletrabalho, porque não existe mais aquela necessidade de locomoção e nem aquela sensação de que a mulher, aquela coisa de você enxergar, né? Não, peraí, ela acabou de parir, ela tá ali, aquela relação pessoal, ela deixa de existir. Então, passa a ser só um nome numa caixa de e-mail, passa a ser só, no máximo, um rosto, uma bolinha na reunião, e esquece de que, de uma forma, esquece absolutamente que existe todo um mundo complexo que está acontecendo na vida daquela mulher naquele momento. Então, esse também é um tipo de assédio moral que ficou ainda mais grave com o teletrabalho, né? Porque é mais uma das vulnerabilidades da mulher, que muitas vezes ela acaba se tornando ainda mais expressivo, justamente porque não existe essa troca pessoal, né? Então, eu acho que o teletrabalho e o assédio, ele tem muito também a ver com isso, assim, e às vezes a mulher, ela tá mais suscetível a isso, porque a gente vive um espaço de vulnerabilidade no mercado de trabalho, ponto, né? Mas o assédio moral dentro do teletrabalho, né, ele vem muito daí, ele vem muito da ausência também dessa troca humana, que a gente não tem mais, né? Então, a gente fica numa superficialidade de energia, né? Então, é o que eu brinco, a gente não tem mais essa troca de energia, a gente não consegue mais entender exatamente quem é aquela pessoa, a gente conhece ela do ombro para cima. E do ombro para cima, né, falta muita coisa. Então, e nesse contexto é que a mulher ela acaba ficando ainda um pouquinho mais prejudicada, porque, né, a gente sempre acaba rodando um pouco mais aí quando a gente está falando de mercado de trabalho. Então, quais são as consequências disso, né, para não me alongar aqui também? Quais são as consequências e o que a gente... Aí eu até coloquei, né, o abalo psicológico clássico decorrente da violência psíquica, né, do assédio. Então, que é aquele ciclo
que é da síndrome do impostor, né? Então, uma crença de que a realização pessoais foram sorte, né? E aí um medo, porque você tem um medo de ser descoberto, um medo de que as pessoas entendam, vejam que, na verdade, você não é tão incrível assim, né? Que é com uma baixa autoestima, e isso ela vira um ciclo e você mesmo não acredita em você, né? E quando você tem um fator externo que é um assédio moral, que é uma pressão psicológica em cima do que você já produz, essas setas aí, elas se tornam vermelhas e piscando e reluzentes, porque é muito difícil você conseguir se entender fora disso, né? Você está sempre, brinco que a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Então, imagina você correndo atrás do rabo dentro de um sistema em que você já tem menos poder de fala, onde você sempre tem que estar muito mais atenta, onde você sempre tem que responder muito mais para você comprovar de que você realmente é boa, que você não está dando mais atenção à família do que ao emprego, quando dentro de casa a cobrança é que você dê mais atenção à família que ao emprego, então você vive nessa guerra, nessa luta nessa luta de braços aí, e ainda assim, né, você se pergunta se realmente você deve continuar gerindo a sua vida dessa maneira ou não, né? Porque, afinal de contas, apesar de você fazer de tudo e fazer tudo que você pode, ainda assim, nada está saindo da forma como você achou que deveria sair, você ainda fala assim, não adianta, o meu máximo ainda não é o suficiente, né? Então, essas consequências a gente vê aí, a diminuição da produtividade, o aumento do absenteísmo, ou seja, né, as mulheres elas passam a estar um pouco menos presentes no mercado de trabalho ou ali dentro da relação de emprego, porque ela acaba tendo mais necessidade de se afastar, porque ela acaba tendo algumas doenças psicológicas, porque é comum a gente ver aí o burnout, porque vem toda essa questão da ausência de entendimento da sua capacidade, né? O próprio abandono do emprego, muitas vezes isso, quando a gente fala do assédio moral de dentro de casa, de dentro para fora, né? Então, que o assédio moral relacionado ao trabalho da mulher, vindo de dentro de casa, vindo do seu companheiro, vindo do seu filho, vindo de alguém que convive com você, porque é aquele assédio que você precisa dar conta também de todos aqueles afazeres, de dentro de casa, presente na família, presente dentro da estrutura familiar, e aquilo faz com que você se torne menos presente dentro da tua relação de trabalho, dentro do emprego, porque não consegue sopesar, né? Chega até mesmo o próprio abandono do emprego, uma redução de capacidade elaborativa nos casos de violência física. Eu não vou entrar no mérito da violência física, que a Fer já falou muito bem, né? E o presenteísmo, né? Que é aquela situação em que as mulheres elas estão ali no trabalho, mas está de corpo presente, mas a mente está em qualquer outro lugar, menos ali, né? E até mesmo a perda do emprego, né? E aí a gente viu quantas mulheres não tiveram que abrir mão do seu emprego porque simplesmente não conseguiram dar conta de um filho sem escola, ou com um filho com aula remota dentro de casa, com o marido dentro de casa, né? E aí existe essa questão que a mulher ela pode abrir mão, enquanto que o homem ele tem mais dificuldade de abrir mão, porque afinal de contas o homem estruturalmente na sociedade ele é o provedor, enquanto a mulher ela é um complemento, né? Então aí a gente podia começar a falar aqui lá de trás da onde que vem tudo isso, mas vai ficar para uma outra oportunidade, mas isso é todo um reflexo da própria diferença salarial, a ausência de equidade de gênero dentro do mercado de trabalho, né? Porque a partir do momento que a mulher ela também ganha menos, significa que ela acaba sendo menos provedora do que o homem dentro daquela estrutura familiar, muitas vezes, né? A gente não pode colocar isso como uma regra,
mas a gente coloca isso como a maior parte das vezes, né? Em que pese, muitas vezes ela trabalhe muito mais, mas ainda assim ela ganha muito menos. O que não significa que aquele trabalho não seja tão importante ou até mais importante para ela, justamente por uma dificuldade de recolocação no mercado, do que para o seu parceiro. Né? E aí, quais são as medidas e as responsabilidades que os empregadores e que o Estado também deve ter, né? Então, a gente viu que durante esse período pandêmico, né, apenas 1 em cada 8 países do mundo adotou um leque, né, medidas reais para proteger as mulheres dos impactos da pandemia do coronavírus. Tá? Então, de acordo com uma ferramenta lançada pelas Nações Unidas em setembro de 2020. Tá? O banco de dados analisa como 206 países e territórios vêm lidando com a violência contra as mulheres e contra as meninas, apoiando trabalhadoras não remuneradas e fortalecendo a segurança econômica das mulheres. Porque mais uma questão de vulnerabilidade, né, da mulher, que a expõe a esse assédio, né, é também essa questão da não remuneração, ou então da baixa remuneração, né, da ausência de segurança econômica das mulheres, que submete ela não só ao assédio de fora, né, que eu falo do ambiente do trabalho para ela, como de dentro de casa para ela. Então, o Brasil ele consta como tendo lançado pelo menos 11 medidas que abordam gênero durante a pandemia, incluindo o pagamento do auxílio emergencial em dobro para as mães responsáveis pelo sustento da família. No entanto, o país ele ainda aparece como um destaque bastante negativo quando se trata de apoiar trabalhadoras não remuneradas, tá? E aí a gente pensa em quais são as medidas do empregador, né? O que o empregador ele pode fazer, o que ele deve fazer, qual é a responsabilidade social dos empregadores, que é um tema super urgente, né? E que seja em virtude do aumento exponencial da violência doméstica durante a pandemia, né, que eu falei aqui da pandemia invisível, né, chamada pela ONU, seja porque as mulheres já são as mais atingidas pelo desemprego. Então, um relatório que também é de 2020, realizado pela Led by Her, que é uma organização que auxilia as mulheres vítimas de violência, verificou que a existência de empresas que asseguram a manutenção, verificou a existência de empresas que asseguram a manutenção dos empregos das mulheres oprimidas pela violência doméstica e pelo assédio, inclusive com maior margem de flexibilidade gerencial, autorizando a concessão de licenças extras e cumprimento de jornadas adaptadas à nova realidade dessas vítimas, né? A nova realidade dessas mulheres também, quando elas, por exemplo, estão em período de gestação, né? Isso, claro, quando elas já conseguem identificar essa situação de assédio ou de violência, seja violência social, seja violência familiar, seja violência do trabalho, né? Então, as palavras aqui que a gente tem que utilizar, né, que a gente tem que pensar, a grande troca, acho que já pode, que é uma substituição de conceitos, né, tirar aquela ideia, né, da funcionária problemática, da omissão, né, frente ao assédio. Então, eu estou vendo o que está acontecendo, mas eu vou deixar assim, eu não vou me meter, né? O próprio preconceito de que, se isso está acontecendo é porque alguma causa provavelmente ela deu, né? Alguma razão existe, pela substituição da proteção, da cooperação, da atenção aos sinais que essa mulher ela pode dar quando ela é vítima desse assédio, né? Então, atenção aos sinais que são mais silenciosos em virtude do teletrabalho, tá? Então, essas medidas, que são as medidas garantidoras de emprego, que promovam um ambiente de trabalho mais confiável, em que as mulheres elas possam expor, ou menos indicar a situação de vulnerabilidade, são fundamentais, sobretudo ao se considerar que a violência ela tem um impacto direto na produtividade e na assiduidade da vítima no trabalho. Tá? Então, não basta afirmar que existe equidade de gênero, não basta a empresa, né, o empregador, falar que o número de empregados é igual, maior do que o número de empregadas é igual ou maior do que o de empregados, né? Mas sim é necessário que a gente tenha uma igualdade salarial, uma igualdade de oportunidade, de gestão efetiva, né? Que essa mulher, dentro do papel social dela, ela seja respeitada para, inclusive, ela não ter que morrer para conseguir
ter qualquer tipo, um mínimo de ascensão ou de reconhecimento profissional. Então, a equidade, ela deve estar no contra-cheque, ela deve estar na mesa decisória, né? Ela deve respeitar o papel social, principalmente nesse momento de teletrabalho. Né? E nesse momento em que as famílias estavam aí em confinamento. Agora a gente está um pouco mais livres nesse sentido, né? Porque a gente já está com as escolas voltando a funcionar e tudo mais, mas esse papel social ele não deixa de existir por conta disso, né? E a gente precisa entender que isso tudo é também violência doméstica, né? Quando ela vem de dentro para fora, né? Então esse assédio ele vem dos dois lados para a mulher. Então os mecanismos de comunicação eles são muito importantes, uma comunicação direta e permanente, né, dentro da empresa para o tratamento da violência contra a mulher, do assédio contra a mulher, né? Não apenas a disposição das subordinadas, mas a disposição também dos seus familiares, né? Com atendimento feito por assistente social, por psicólogo, por profissional da área de saúde, né? Ainda que esse atendimento ele seja um atendimento remoto, mas é importante que as mulheres elas tenham esse mecanismo de comunicação e seja uma comunicação segura, porque até quando eu posso denunciar um assédio sem ser demitida logo na sequência, né? Que é o que normalmente acontece. Então, muitas vezes aí já se falou também, o professor Guilherme também já falou sobre isso, sobre a questão de inspeções domiciliares, né? A possibilidade de inspeções domiciliares para verificação das condições. E aí a gente fala desde condição ergométrica de trabalho, né? De condições sanitárias, mas a gente fala também dessas condições que têm a ver com esse assédio de dentro de casa para fora, ou da própria violência doméstica. Né? A análise do comportamento do trabalho dessas mulheres deve ser realizada sobre um viés de cooperação e de suporte pelo empregador, com o intuito de identificar a violência, o assédio que ela está sofrendo, né? Que ela pode estar sofrendo, seja mais uma vez de dentro, como de fora de casa, tá? Deixa eu ver aqui. Então, esse contexto todo do assédio moral que eu tentei trazer aqui, eu acho que a mensagem mais importante que a gente tem do assédio moral da violência, né, da violência psíquica, do trabalho da mulher em períodos pandêmicos ou com teletrabalho, a mensagem principal é a gente entender que essa realidade, né, ela não é uma realidade óbvia exclusiva da mulher. Não é só a mulher que sofre o assédio moral, não é só a mulher que passou a sofrer assédio moral por conta de pressão e tudo mais, por conta do teletrabalho. Mas a mulher, sem dúvida, ela é a principal vítima. E ela é a principal vítima por quê? Porque a gente tem todo esse conjunto de vulnerabilidade do salário menor, da maior capacidade que a gente tem de suportar, porque a gente foi ensinada dessa forma, né? Por conta do nosso papel social. Então, por conta dessas situações, é que a gente tem que entender que o assédio moral, e até mesmo o assédio sexual, né? Mas a gente está falando mais aqui do assédio moral contra a mulher no teletrabalho, ele é bastante expressivo, né? Ele é bastante expressivo e a gente tem que entender isso, que esse é nada mais do que um grande fruto das vulnerabilidades que a mulher ela ainda está exposta no mercado de trabalho. Acho que era isso, pessoal. Quero tomar muito mais tempo de vocês. Aí eu coloquei aqui o Ligue 180, né? Esse Ligue 180, ele é denúncia de violência doméstica. Porque no final do dia é isso, todas essas violências são violências, né? O assédio é uma grande violência. A gente não pode achar que violência é só aquela que levanta a mão, é só aquela que bate. Muitas vezes a violência psíquica fere muito mais, de uma forma muito mais profunda do que um tapa no rosto. Óbvio que eu não estou diminuindo aqui, mas é só para que a gente consiga entender que são violências brutais, tão brutais na mesma medida, né? Obrigada, pessoal. Parabéns, Sandra, muito bom. O professor pode falar, você vai continuar falando alguma coisa, porque aí eu vou passar já para outra pessoa.
Não, fica à vontade, Patrícia, só para cumprimentar mesmo. Tá. Fernanda, parabéns, né? E, assim, hoje, gente, nosso tema é tudo em relação à mulher. Então, o nosso seminário... Então, a Letícia nos falará agora. Letícia, está com a palavra. Gente, será que a Letícia caiu? É a Letícia? Letícia Thiago, Não é a professor. Sanches. Hã? Eu não estou Você não vendo, quer porque dar... aqui eu não... Próxima, mas eu não sei se... Se ela caiu. Tem duas ela Letícias, Letícia Sanches e Letícia Silva. Então, não sou eu, não. A Sanches, não, gente. É a Letícia Thiago, gente. Ela não está. Eu não estou. Não está mesmo. Não está então, mesmo. Ela caiu, professora. Ela tá tudo. Ela fez slide, já só alguma coisa aconteceu. Tava aqui. Ela acabou. Tem uns 10 minutos que ela falou comigo no WhatsApp. Então, ela estava aqui, né? Estava. Ah, ela está aqui, olha. É Letícia Silva? Não, professor, Letícia Thiago. Ela mesmo. Mas eu acho que ela tá, ó. Ela falou que o som dela não tá funcionando. Então é a Letícia Silva. Talvez. É porque eu tenho o nome dela só Thiago, tá? Mas ela tem Thiago. Ela tá aqui dando tchauzinho. Gente, Letícia, então vamos fazer o seguinte. Patrícia, um instantinho só. Letícia, sai e tenta voltar, que eu acho que o som vai ser ativado. Sugestão do Lauro também, professor. Eu já ia dizer para ela falar na próxima vez, para não tomar o tempo de vocês. Mas a gente tem 20 minutos ainda, né? Então, por isso que eu acho que era oportuno ela falar, né? Mas ela vai conseguir. Calma. Não, professor, eu tô calma. É por causa do tempo, né? Enquanto a Letícia se conecta, eu posso fazer uma pergunta? Me questionaram sobre o resultado do edital, das inscrições para entrar no grupo. Oi, Letícia, eu falei isso no início da nossa reunião hoje. Até o final um pouquinho atrasado. Isso, até o final da semana que vem, a gente já publica o resultado, tá bom? Algumas pessoas que se inscreveram, inclusive, já nos contataram e pediram para participar, para não perder essa reunião. Então, algumas já até estão aqui. Eu não sei se o professor Jair chegou a entrar já. Acho que não, né, Gabriela? Não entrou não, professor. Tá. Letícia, tenta falar. Estão me ouvindo agora? Sim, vamos lá. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Meu som tá bom agora? Tá tudo aqui? Bom. Ok, gente. Queria parabenizar as meninas primeiro que falaram e pedir desculpa antecipadamente pelo nervosismo, tá bom? Vou tentar transmitir aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, tá tudo certinho, Letícia. Que bom. Bom dia, gente. Eu fiquei responsável pelo tema de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, complementando o que as meninas já disseram, no contexto do teletrabalho. O teletrabalho, ele sempre esteve presente na nossa rotina, porém nós sabemos que a pandemia impôs uma forma diferente e uma mudança, de repente, sem aviso prévio, sem preparação, sem uma criação de rede de apoio, que fez com que muitas famílias e profissionais tiverem que se adaptar rapidamente a essa nova rotina de trabalho. O trabalho doméstico, ele se intensificou, como as meninas disseram, devido à dispensa de alguns auxiliares domésticos. As escolas e universidades passaram ao regime de EAD, plataformas digitais, isso também atrapalhou bastante, porque trouxe a convivência com os filhos e com a família mais próxima ao ambiente de trabalho. Assim, a capacidade de encontrar um equilíbrio entre a família e as demandas da vida profissional está sendo tratada como nunca foi antes. Afinal, a vida doméstica e familiar nunca estiveram tão sobrepostas.
Esse conflito motivou a realização de estudo para identificar os aspectos que envolvem esses conflitos existentes entre a família e o trabalho. O conflito trabalho e família, ele se traduz como um conjunto de pressões que ocorrem quando, ao desempenhar os papéis profissionais e pessoal, o atendimento a um papel, ele se torna difícil em conformidade com o outro. Essas fontes, normalmente, elas estão ligadas pelo tempo, pressão e comportamento. Quanto mais um papel é importante para o indivíduo, mais tempo ele dedicará para ele e mais pressões e comportamentos serão exigidos para desempenhar esse papel, resultando em menos tempo e energia para o outro. Esse conflito ele está diretamente ligado com a sobrecarga. Sobrecarga seja de trabalho, seja pelo trabalho em si ou pelo trabalho em casa, como as meninas ressaltaram bem. Essa sobrecarga, ela resulta numa exaustão física que pode levar a diversas consequências, como estresse, depressão, hipertensão, ansiedade, transtorno de humor, abuso de substâncias e os conflitos familiares e sociais em geral. Letícia, só um minutinho, amor. Você parou de passar o slide. Parou? Parou. Você deixou ele só na primeira. Vai continuar com a sua fala. Eu não queria te interromper, que você está indo muito bem, mas desculpe. Agora está passando? Não, ele está parado para mim. Coloca no modo de apresentação, que aí você consegue, talvez. Estranho. Ele está aqui na apresentação. Vou tentar ocultar. Tenta fechar a janela e abrir de novo. Uhum. Agora ok. Foi. Voltou. Tinha ido e voltou. Ele tá passando agora, gente? Não. É só você dar um clique no slide e aí você consegue, na flechinha, já modificar de um para o outro. Para mim ele tá passando, só não tá transmitindo. Voltou. Voltou? Uhum. Tá passando? Está. Ok. Continuar aqui. Dentro desse tema, eu identifiquei duas pesquisas realizadas em abril de 2020. A primeira delas realizada pelo LinkedIn, que identificou que 62% dos entrevistados relatam sobrecarga de trabalho e mais estresse do que antes do teletrabalho. 20% desses apontam dificuldades para conciliar as demandas do trabalho com o cuidado com os filhos e com a família. Mas, apesar disso, 59% afirmam que com a quarentena tem tido mais tempo de qualidade com a família. Outra pesquisa realizada no mesmo mês foi da FGV. Ela relata que 56% dos entrevistados, foram entrevistados 464 pessoas, relatam que têm problemas em conciliar esses dois universos, equilibrando as atividades profissionais e pessoais no isolamento. E metade dos profissionais relataram que a carga de trabalho aumentou. Tentando compreender melhor esses motivos e a intensidade dos conflitos, eu realizei também uma pesquisa de campo. Eu criei formulários, que eles foram respondidos por 50 pessoas da minha rede de contatos, e a análise dessa pesquisa resultou em 43 pessoas, das 50, encontraram dificuldade em conciliar esses dois universos. Coincidentemente ou não, as 43 pessoas eram mulheres, as 7 que não encontraram dificuldades eram homens. Essa pesquisa também demonstrou as maiores dificuldades encontradas. Dentre elas, a que mereceu destaque foi a questão de barulhos domiciliares, interrupções de familiares e a jornada exaustiva de trabalho. Os outros podem ser identificados aqui no gráfico. Nos formulários, eu deixei um campo aberto também para que contassem mais como eram essas dificuldades para conciliar. E as respostas foram entre jornada excessiva, que acaba gerando um estresse, uma exaustão, resultando em dificuldade em desempenhar os outros papéis, a separação dos momentos profissionais e familiares,
a gestão de tempo e prioridade, conciliando os horários livres juntamente com a família, as expectativas distintas entre o que a família espera e o que a empresa demanda de você como profissional, a mente inquieta, que seria pensamento fora do horário, momentos que estaria com a família, está pensando em trabalho e vice-versa, a dupla jornada com os filhos, o próprio cuidado e atenção que foi majorado pelas aulas online. As mães, inclusive, relatam que acabam virando um pouco de professora para auxiliar os filhos, elas não conseguem ignorar que as aulas estão acontecendo. As tarefas domésticas, em geral, principalmente quando não divididas, as interrupções com assuntos familiares, e a campeã foi a falta de empatia. As pessoas entrevistadas, elas relatam que por estar em casa, às vezes os familiares, os filhos, os companheiros, não entendem que o profissional está trabalhando e demandam tarefas e atenção durante a jornada laboral. E elas vivem um constante dilema entre trabalhar em casa e não morar no trabalho. Também eu deixei um campo aberto para sugestões que os empregados dariam às empresas para que essa conciliação ficasse mais fácil. Seria a realização de menos reuniões, a flexibilidade de horários, a oportunidade de pausas ao longo da jornada para poder conciliar o tempo com os familiares. E também muitos falaram de não abrir a câmera ao longo do expediente, a não ser quando necessariamente preciso. Para complementar, eu trouxe um artigo muito interessante que eu encontrei, no qual foi realizada uma pesquisa apenas com mulheres, sobre as configurações desse conflito trabalho-família, durante o teletrabalho. O artigo ele foi escrito pelas pesquisadoras da PUC do Rio, Ana Heloísa da Costa Lemos, Alane de Oliveira Barros e Priscila Pinheiro Monzato. Esse artigo ele trouxe a entrevista de 14 mulheres. Dentre elas, todas relataram um aumento no volume de trabalho. Foi unânime essa questão. Isso não gera muita surpresa, né? Pois a passagem para o teletrabalho ele conjugou a exigência do trabalho corporativo com as demandas dos cuidados da casa e dos filhos, no caso das mães. Mas foi dividida a opinião entre a intensificação e a diminuição do conflito. 6 das mulheres relataram a intensificação desses conflitos trabalho-família e 8 relataram uma diminuição. O que a gente percebe é que o fator determinante para a decisão se intensificou ou diminuiu foi a divisão de tarefas. As mulheres que relataram a intensificação foi que não tem um auxílio, uma rede de apoio em casa, e juntamente com a cobrança excessiva dos superiores, o assédio moral, como bem salientou a Fernanda, e a cobrança excessiva também em casa, o assédio moral interno e externo, certo? Apesar disso, a gente vê criação de um dilema, o esgotamento versus a aproximação. Por mais que as 14 mulheres tenham relatado o aumento, a sobrecarga de trabalho, a maioria delas relatou uma diminuição do conflito. Isso se deve porque a maioria delas considera que pequenos momentos com a família e com os filhos, eles compensam a sobrecarga. Vi relatos interessantes sobre uma das mães relatou que em um dos dias ela pôde ficar com o filho estava com febre e ela pôde dar um colo para ele. Tudo isso compensou toda a sobrejornada que ela exerce. Outra diz que pôde um dia assistir o filme com uma filha e assistir a apresentação da filha na escola. Então, tudo isso acaba suportando o esgotamento em virtude da aproximação com a família. Essa constatação ela traz um alerta para a discussão, pois a sobrecarga ela deve ser observada porque ela terá muitos efeitos, com certeza, e a adoção de forma homogênea para o conjunto da força de trabalho, desconsiderando a particularidade de cada núcleo familiar e de cada pessoa, pode acirrar ainda mais as desigualdades entre os trabalhadores. Precisa ser ponderada a função de diferentes arranjos familiares existentes. Outro ponto é que eu encontrei um prêmio que foi desenvolvido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entre as melhores práticas em equilíbrio trabalho e família. O objetivo é a implementação de boas práticas que favoreçam o equilíbrio dessas duas frentes. No contexto da pandemia, foi
foi feito esse prêmio, ele foi publicado no final do ano passado, as inscrições foram no primeiro semestre de 2021, e tanto empresas públicas quanto privadas, poderiam se inscrever para participação. Essas práticas elas seriam avaliadas observando os critérios de criação de valor social, eficácia, inovação, replicabilidade e voluntariedade. Os destaques dos prêmios foram as empresas vencedoras. Eu destaco o projeto desenvolvido pelo Banco Bradesco, que fez a violência contra a mulher é da nossa conta. Ele criou toda uma rede de apoio para identificar as situações de violência doméstica e já agir, né, nesses casos. Atendimento personalizado e profissional, com equipe médica, equipe jurídica, tudo à disposição dos trabalhadores, trabalhadoras e as suas famílias. Também outras empresas, eles disponibilizaram atendimento de saúde e de telemedicina e psicologia online. A Algar também disponibilizou o canal para atender vítimas de violência doméstica. E outras empresas implementaram a flexibilidade de horários, justamente para tentar garantir essa convivência com a família, para que todos pudessem sentar e almoçar juntos, não tiverem uma reunião dentro desses horários. Então, eles deixam uma liberdade para o trabalhador ele organizar sua rotina de trabalho para conciliar um tempo de qualidade com a família. Por fim, eu trouxe algumas sugestões de psicólogas e psicoterapeutas sobre como conciliar. Seria a eficiência, ou seja, o tempo de qualidade em cada uma das tarefas, planejamento e disciplina, a desconexão, que eu particularmente acho mais importante, pois muitas vezes a gente fica conectado ao celular da empresa, a reuniões, acaba passando do horário e não consegue dar atenção e ter um momento realmente bom com os familiares. A comunicação, sempre procurar manter uma rede aberta de contato com a família, explicando de cada momento é importante que você é, antes de tudo, uma mulher, uma esposa, mãe, mas uma profissional também. Tempo de qualidade é família e a paciência. Todos nós estamos passando por um momento que não teve preparação, não teve a criação de rede de apoio, pelo contrário, teve um desmonte da rede de apoio, né? Então, é preciso ter paciência. O excesso de trabalho é a principal causa desse desequilíbrio, e o segredo é um balanço entre eles. É importante encontrar meios de restabelecer essa harmonia. É isso. Muito obrigada pela atenção. Muito bem, Letícia. Parabéns também. As apresentações hoje, todas excelentes. Nós estamos aqui no limite do nosso horário.